Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar isso aqui com a seguinte frase: o desprezo do Estado pelo povo virou na França uma sangrenta revolução. O meu tema aqui hoje do vídeo é o seguinte: quando o Estado não existe. 2. Muito bem. Pezão, né, o governador Pezão, manda para a LERJ projeto de lei que vai retirar dinheiro do fundo que é obrigado a investir na proteção do meio ambiente, onde o dinheiro é vindo da Petrobras. Agora Pezão quer desviá-lo para a segurança pública. O governo do Estado do Rio de Janeiro, sempre no interesse midiático e no interesse de sempre atender à segurança pública para a burguesia do Estado e não para atender à segurança da camada mais pobre da sociedade, já que a polícia que atende às zonas mais ricas do Estado do Rio de Janeiro tem uma conduta, e quando vai para as zonas mais necessitadas do Estado, o tempo todo agem com muita agressividade, violência e discriminação com a comunidade. O que é visivelmente descarado é que a saúde e a educação está caindo aos pedaços e, no entanto, o governador prioriza o que de fato não prioriza o que de fato é o mais necessário para todo o Estado do Rio de Janeiro. O tempo todo o Estado tem agido como repressor, no sentido de intimidar constantemente a população. O governador atual, quando estava como vice de Cabral, retirou o tempo todo o dinheiro da saúde e da educação. Fatos estes que foram mostrados pelo Conselho Regional de Medicina e também pelo Tribunal de Contas do Estado. Para investir em segurança pública, ele retirou o dinheiro desses dois setores, da saúde e da educação. E Pezão e Cabral criaram as famigeradas UPPs, criando nestas comunidades instaladas a falsa ilusão de que iriam acabar com o tráfico de drogas e a bandidagem local. Infelizmente, as comunidades acreditaram nisto, mas o que de fato tiveram foi o tempo todo mais intimidações dos moradores pelos policiais. As chamadas UPPs nada mais foi do que uma grande farsa para estas comunidades, montada entre Cabral, Pezão e seu violento secretário de segurança, que também já era da Polícia Federal, e que o mesmo ficou 12 anos à frente da Secretaria de Segurança, tendo total liberdade do governador para fazer o que quisesse. E só saiu da mesma Secretaria de Segurança Pública depois de a mentira das UPPs irem se revelando e mostrando o seu total fracasso das UPPs, e que ainda assim o incompetente Pezão não queria que o mesmo secretário de Segurança Pública saísse, apesar da incompetência ter sido já consagrada. Foram 12 anos de violência policial praticada
contra estas comunidades. Cabral e Pezão e o secretário de Segurança trocaram todos os policiais da área por policiais ainda mais violentos e matadores, que são os do BOPE. Muita gente inocente foram mortas em intimidações dia e noite, sendo revistadas como se fossem bandidos e tivessem suas casas invadidas por estes mesmos policiais, mesmo sem mandato judicial. Olha só, tem um fato interessante aqui que eu quero citar, o seguinte, né? Tem uma coisa que se chama mandato de busca coletiva. Esse mandato de busca coletiva é o seguinte: o secretário de Segurança solicita esse mandato, vai para a Justiça e o juiz concede esse mandado de busca coletiva. Olha só, isso aqui, para você entender, é o seguinte: o cara entra na sua casa como se você fosse bandido. Entra na sua rua, todo mundo é suspeito, entra na casa de todo mundo, invade, entendeu? Tá com autorização judicial, que é um absurdo. O que não é isso aí, não chama justiça, chama injustiça. Quer dizer, todo mundo vira suspeito, todo mundo vira bandido. Então o policial sai entrando dentro da casa dos moradores, arbitrariamente, acabou, tá com a judicial. Quer dizer, essa é a situação que se cria. E hoje, novamente, está aí o secretário de Segurança querendo essa busca de mandato de ação coletiva. Justamente que é para intimidar todos os moradores ali da alça, para entrar invadido da casa, para buscar arma, para buscar droga, quando na verdade a maioria das pessoas ali são trabalhadores. E no entanto tem uma ação, um mandato para fazer intimidação a todos que é morador. Isso é que é o absurdo maior. Isso é uma violência contra o cidadão, contra o trabalhador, contra o morador, contra a família do trabalhador. Essa é a grande verdade. E assim, com esse mandato de ação coletiva, eles praticam o que eles querem, sob o mandado da lei. Essa é a argumentação deles. Muito bem. As arbitrariedades da polícia foram de todas as formas, inclusive agressões a moradores que não entendiam o que estava acontecendo. Quer dizer, o morador tinha a sua casa invadida e humilhados dentro de sua própria casa. O que a população tem que entender é que a polícia não foi feita para proteger o cidadão de uma maneira geral, mas sim os governantes, o patrimônio público e a burguesia do Estado. Este é o esquema montado pela política do Estado. A falência da segurança pública sempre foi uma realidade. E só quem tem sofrido com isto tudo é a parte mais pobre da população, que tem morrido todos os dias, vítimas de balas perdidas, todos os dias no Rio de Janeiro. Uma média de 6.000 a 10.000 alunos por dia ficam sem aulas por causa dos tiroteios constantes. Olha só, alunos têm sido até baleados dentro das próprias escolas. Olha só um detalhe, a prioridade, quer dizer, a situação é o seguinte: a prioridade não é a escola, no hospital, é o cara sair de casa para trabalhar. Nada disso é prioridade. A prioridade é o seguinte: pega-se o bandido a qualquer custo. Então você bloqueia a escola, o aluno não tem aula, né? Que dane-se o aluno que fique sem aula, dane-se o cara que está em casa para ir para o hospital, para ir para o trabalho, que não sai de casa, fique preso dentro de casa. É isso aí o Estado que se criou. É esse Estado falido, com esse governador incompetente que está aí. E ninguém fala nada. Agora a comunidade pobre é que é responsabilizada por tais atitudes arbitrárias do Estado, sem condições mínimas de atender a segurança que é das próprias pessoas e do aluno de ir para a escola. Tivemos exemplo aí de alunos da UERJ que não puderam fazer prova porque não podiam sair de casa. Quer dizer, você não é mais dono de nada. Fala-se tanto no direito de ir e vir, e quando a própria polícia bloqueia o seu direito de ir e vir arbitrariamente, como atitude do governo. Essa é a conduta que nós estamos vendo hoje. Muito bem.
Mães e pais não podem irem trabalhar por não poderem deixar seus filhos na creche por estarem fechadas. Pessoas têm morrido dentro de casa por não poderem sair para ir para o hospital. Tivemos casos de um funcionário terem sido demitido por faltarem ao trabalho por causa desta situação. Temos um caso de uma funcionária que incorreu nessas 3 situações, ou seja, foi demitida por não ter como deixar o filho na creche, porque estava fechado, não poder sair de casa, que é que a polícia não bloqueou tudo, e ainda ter sido vítima de recentemente ter visto um sobrinho com 13 anos morrer com um tiro na testa, devido a essas ações policiais. Muito bem, é tudo isto o resultado da segurança pública do Estado. Os militares das Forças Armadas, em operações nas favelas, como exemplo maior, atualmente o da Rocinha, não serão de maneira nenhuma punidos caso venha a matar alguém no meio de todo o tiroteio. Este é o acordo firmado entre o governo federal ou estadual, ou seja, eles têm linha livre de tiro, sem por nada serem responsabilizados. Olha só o seguinte, outro detalhe que eles canalhamente não explicam à população. O militar que está lá, seja da Marinha, seja da Aeronáutica, seja do Exército, ele está lá na ação agora, no caso ali é da Marinha e do Exército. E o seguinte, se algum militar daquele ali matar alguém lá na base do tiroteio, ele não tem responsabilidade nenhuma. Matou, o cidadão morre, acabou, e é responsabilidade do Estado. Eles estão isentos de responsabilidade. É isso aí. É simplesmente a vida do cidadão não vale nada. É essa a postura, tanto do governo federal, como também do estadual. É fazer da vida do cidadão lixo. Muito bem. O que foi feito, a falência do Estado, que foi feito pelos dois, tanto o Cabral como o Pezão, que ele foi o tempo todo seu vice e agora virou o incompetente governador, né? E o mesmo Pezão vai reduzir os impostos de empresas de segurança privadas, inclusive também com redução de imposto de renda. O absurdo maior de tudo isto, né? O absurdo maior de tudo isto é o seguinte, olha só, ele dá isenção, o Estado diz que está falido, não vai dar correção de salário ao servidor público, está faltando dinheiro na UERJ, está faltando dinheiro na FATEC, está faltando dinheiro na Fundação de Pesquisa do Estado, está faltando dinheiro nos hospitais, está faltando remédio para as pessoas que têm necessidade de remédio muito caro, que não podem comprar, estão morrendo por falta desse remédio. Agora, no entanto, o Estado do Rio de Janeiro, né, continua dando isenção fiscal de tudo que é lado, para todas as empresas, e agora, por último, deu também isenção de imposto aos fabricantes, aos policiais, para comprar arma sem pagar imposto. Quer dizer, a empresa de arma vai ganhar novamente isenção de imposto ao vender arma para policiais civil e militar. Quer dizer, é um descaso, é um desprezo com o cidadão carioca do Rio de Janeiro. E também com a saúde e com a educação. E com o funcionalismo do Estado. É exatamente isso que nós estamos vendo. Eu não sei como é que a população tem paciência para ficar aturando um governador desse irresponsável como governador de Estado, que já foi até cassado. E a população não se rebela contra isso. Está ele aí continuando fazendo o que quer. E vai terminar o governo sem ser cassado, apesar do TRE do Estado ter cassado, e ele vai continuar até o final. Eu duvido que o TRE de Brasília, ou outro TRE incompetente também, que não vai caçar nada a ele. Ele vai terminar o mandato e acabou. E fez o que quer durante o tempo todo com a sua incompetência como governante. É isso que nós estamos vendo. E o que vai continuar a acontecer.
Muito bem. E o absurdo maior de tudo isto é que o mesmo Pezão, depois de ter sido cassado há 1 ano, exatamente há 1 ano, agora vai para Brasília, né? Esse processo não vai voltar em Brasília antes dele terminar o governo. É exatamente isso que vai acontecer. E ele vai continuar como governador até o último dia do mandato, fazendo o que quer, com tudo e com todos. Foi cassado pelo IR do Estado, tendo suas contas rejeitadas 2 vezes pelo Tribunal de Contas do Estado, tanto como prefeito lá, que ele foi de Piraí, que foi lá um prefeito incompetente, e agora como governador também incompetente, e como vice-governador também, que ele foi o tempo todo incompetente. Quer dizer, a substituição de um governador Cabral, que passou o tempo todo roubando o Estado, é substituído por outro governador incompetente, que também se omitiu com as corrupção, ou no mínimo também foi conivente. Muito bem. E teve também sua conta agora rejeitada como governador, não é isso? E a população do Rio de Janeiro ainda fica se assujeitando a este incompetente governador, que só fez até agora é infernizar a vida do trabalhador e de todos os cidadãos do Estado. E depois de tudo isto, o cidadão eleitor, né, que é um ingênuo, fica acreditando em políticos falando em democracia e não vê que, na verdade, é que está vivendo uma autêntica ditadura sutil, onde os políticos debocham o tempo todo da nossa cara. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.